Legal. Então, a partir de agora, ele já vai estar gravando o que eu estiver falando, tá? Bom, eu já estou com o Word aberto aqui embaixo, que eu deixei ele já aberto na memória. Estou com o Excel aberto também aqui. Eu vou só tirar por falta ali de quem não está, né? Porque acho que só está vindo a Sônia, o Gabriel e a Nádia, né? Os outros não sei o que aconteceu, não sei mesmo, tá? Pois eu já estou pondo aqui a. Na verdade, eu estou fazendo diferente, né? Eu não estou nem pondo falta aqui, para quem não veio. Eu estou colocando risquinho mesmo, né? Porque se não está vindo, não adianta ficar pondo falta aqui. Vai acontecer alguma outra coisa. Lá no Word, observe que do lado esquerdo da tela não tem nenhum arquivo na memória. Eu apaguei todos que estavam na memória, tá? Primeiro porque não estava a mala direta aqui na memória, porque eu fiz outros procedimentos de outras turmas, e acabou ficando um monte de arquivo aqui que não era o nosso. Então, eu vou clicar aqui nesse item chamado abrir outro documento. Observe que nessa tela aqui também não tem nada pendente aí, né, de arquivos, né? Eu limpei a memória. Então, eu vou clicar no botão procurar. E aí eu vou procurar no meu pendrive, que é a letra E. No meu computador eu tenho um gravador, porém não aparece a letra D aqui, por isso que ele vai para a letra E para o pendrive, tá? Aulas online, vou procurar a turma aqui, ó, SE 190, vou procurar a pastinha do Word, então eu estou fazendo um caminho do passo a passo, tá? Observe que lá no dia 31/8, que foi a nossa última aula, a gente tem o arquivo Pepperoni, que não tem nada a ver com a nossa aula de hoje, tem a etiqueta, que a gente concluiu na aula passada, tem o envelope, que a gente também concluiu, e a mala direta está incompleta na etapa 3. Tá? É a mala direta que eu vou clicar e abrir. Vou clicar no botão abrir. E logo de cara aparece uma mensaginha. Isso que é importante mostrar que a etapa 3 ela fica incompleta quando você para o procedimento no meio do caminho, tá? Deixa eu só aumentar o zoom aqui para vocês enxergarem melhor. O que está nessa tela aqui, ó. Vai ter umas coisas que tem em inglês ali, mas a gente dá uma traduzida. Quando esse documento for aberto, que é o que eu fiz, né? Eu abri. Então ele está falando da mala direta, tá? Ele fala que o seguinte comando SQL será executado. O comando que está por trás da mala direta, né, foi executado nesse comando SQL. O SQL é a linguagem de programação que gera o Axis, que foi criada através da criação do próprio Axis. Tá? Então, o Axis ele é um sistema em forma de design, né, como eu mostrei na aula passada para vocês, mas por trás desse Axis, que é design, existe uma linguagem de programação chamada SQL, que é uma linguagem de banco de dados. Tá? A gente não vai usar o SQL, porém, quando a gente pegou o Axis e cadastrou as pessoas e colocou dentro da mala, ele entende que tem uma programação SQL por trás. E aí ele fala assim, eu quero selecionar um arquivo chamado Office Endereço List, se eu estou querendo fazer essa seleção. E aí embaixo ele fala assim, os dados do banco de dados serão inseridos no documento. Caso, né, aí ele fala assim, ó, deseja continuar? Caso eu clique no sim aqui, né, porque se eu clicar no não, não vai inserido. E é claro que eu tenho que dar sim. Então, nessa tela aqui, quando você está na etapa 3, incompleta, da mala direta, quando abre essa tela aqui, você é obrigado a clicar no sim. Se você clicar no não, ele não coloca o arquivo na tela, o Axis, tá? Aí, se você olhar agora na telinha, você vai perceber que a carta da mala direta já apareceu, ó. 31 de agosto, prezado, venha participar desta carta, venha participar do workshop de contabilidade, dia 7/9, o horário, tem lá o desenho lá da contabilidade, tem o professor Rafael, tem tudo lá bonitinho, tá? Mas observe que do lado direito da nossa tela, aqui, ó, exatamente aqui do lado direito, não aparece aquela etapa 1, 2 ou 3, ou aquelas etapas que a gente estava trabalhando. Então, qual é a sequência agora? Então, para o documento, para a mala direta, eu disse para ele, ó, eu vou usar um banco de dados lá, que eu acho que chamei de contatos, alguma coisa assim. Eu vou usar ele. Mas ele não entra dentro da etapa 3, porque a etapa 3 não está aberta. O que eu tenho que fazer agora? Clicar na guia correspondências e clicar no botão iniciar mala direta. Ou seja, eu tenho que fazer praticamente a mesma coisa que eu fiz na aula passada. A única exceção é que eu não vou ter que fazer a etapa 1, 2 e nem a 3. Eu vou abrir a 3, porque é onde eu parei, tá? Iniciar mala direta. E eu vou pegar aqui, ó, assistente de mala direta passo a passo. Assistente de mala direta passo a passo. Vou clicar nele e observe que ele foi direto para a etapa 3 de 6. Tá? Se você olhar ali do lado direito agora da tela, na parte de baixo, está lá, etapa 3 de 6. E observe ainda que no meio da tela, mais ou menos onde está a minha setinha agora, e aparece a bolinha ali, aparece lá
Office endereço list em contato MDB. Então, esse contato MDB é exatamente naquele momento que eu coloquei o sim, ali na telinha anterior, né? Ele anexou o meu arquivo chamado contato MDB. Esse MDB é a versão do Axis 2003 dentro da mala direta. Ele vai usar o Axis que está instalado na minha máquina, mas trouxe a extensão, que é o MDB, da versão 2003, porque as versões mais modernas seriam outras letras, seriam ACCDB. Mas é um pouco técnico, você não precisa saber isso aí, só precisa saber o seguinte, que para fazer uma mala direta no Word, eu tenho que ter o Axis instalado. E internamente ele acaba usando o recurso, né, do Axis 2003, porém, para a gente fica meio transparente, porque se eu tentar abrir o Axis, por exemplo, eu não vou conseguir abrir o 2003 por o único motivo, eu não tenho ele instalado na minha máquina. Vai acabar abrindo o 2019. Só a extensão mesmo que ele está usando a versão antiga, tá? Ó, e observe ainda que nós estamos aqui na parte de baixo, escrito assim, ó, logo abaixo do contato MDB, selecionar numa lista diferente? Não, eu quero exatamente essa lista, contato MDB. Editar lista de destinatários? Sim, eu vou editar. Eu vou editar só para te mostrar que está funcionando, tá? Então, eu vou clicar no editar e aparece aqui do lado direito, esquerdo, aliás, a telinha com aquelas pessoas que eu cadastrei na aula passada. Vou até aumentar o zoom aqui, aumentar a tela para você enxergar, tá? Então, exatamente aquelas pessoas que eu cadastrei, mais aquelas pessoas que eu acrescentei lá no Axis, tá? Então, aqui eu tinha digitado meia dúzia, se eu não me engano, se a memória não está falha, e eu digitei outros lá no Axis. E aqui nessa tela já está aparecendo todos. Observe que do lado esquerdo, onde está a fonte de dados, tanto em cima quanto embaixo, está aparecendo lá, contato MDB, contato MDB. E o último lá embaixo, contato MDB, não está ativado nem o botão editar e nem o atualizar. Por quê? Porque não está clicado aqui, ó, contato MDB. Eu vou clicar no contato MDB, o de baixo, é claro, né? E ele vai liberar aqui o editar e o atualizar. Eu vou clicar no editar para ele abrir a tela se eu quisesse preencher mais um. Eu não vou preencher, tá? Mas só para mostrar qual seria a sequência. Então, vou clicar no editar e aí sim ele vem naquela tela que a gente cadastrou aquele pessoal na aula passada, tá? Eu vou aumentar um pouquinho aqui a tela só para você enxergar um pouquinho melhor, que tá escondendo ali o CEP, né? E são aquelas mesmas pessoas que a gente cadastrou na aula passada. Não tinha necessidade de abrir isso aqui para mim continuar a etapa, mas eu estou te mostrando porque para você saber que realmente essa parte nós já fizemos, só que ficaria meio perdido, vamos dizer assim, se eu pulasse, né, para a etapa 4. Né? Eu poderia pular tranquilamente, tem problema. Né? Depois que eu anexei, depois que eu coloquei o sim lá, eu poderia ter ido para a etapa 4. Mas se você precisar cadastrar mais pessoas, você teria que fazer exatamente o que eu fiz. Clicar lá no editar destinatários, lista de destinatários, né? Que vai aparecer aquela tela lá que está atrás, né? Destinatários. Cliquei em contato MDB, cliquei no editar e ele apareceu essa tela. Eu estaria clicando nova entrada aqui, colocando mais uma pessoa, né? Com endereço, vai por aí fora. E eu estaria depois dando um OK, que é exatamente o que eu vou fazer agora. Vou dar OK. Eu não preenchi ninguém, mas se tivesse preenchido eu daria OK de qualquer jeito. OK. Aí ele fala aqui, ó, se eu quero atualizar. É como se eu estivesse usando esse botão lá atrás, tá? Não estou usando ele, mas internamente é como se eu estivesse usando ele. Quer atualizar? Vou por sim. Tanto faz eu por sim, não, eu não fiz alteração mesmo, mas vou por sim que é mais indicado. Ele volta para outra tela e aqui eu dou OK. Então você percebe que na etapa 3 ele voltou para o mesmo lugar que eu estava e agora sim eu vou pular para a etapa 4, tá? Então vem aqui embaixo, ó, próximo. Ele fala inclusive que a próxima etapa é escrever a carta, mas eu já escrevi a carta, porque eu já comecei lá desde a etapa 1 com a carta. Então, mesmo assim, eu tenho que clicar no próximo aqui para ir para a etapa 4. Na etapa 4, a princípio, eu não deveria fazer nada, porque estava escrito lá, escrever a carta. Ah, já está escrito, então posso ir para a etapa 5? Não. Porque a etapa 4 ela é extremamente importante. Ele fala até para visualizar a carta, mas na verdade eu preciso fazer mais coisas, senão eu não vou conseguir visualizar. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou acrescentar os campos. Então, a etapa 4, a gente vai inserir os campos de mesclagem. Para fazer isso, eu vou dar um espacinho ali depois do prezado, tá? Prezado e onde aparece o A. E no meio da tela, mais ou menos no meio da tela, onde eu vou posicionar o mouse agora, aqui ó, onde está aparecendo a bolinha, tem um campinho chamado inserir campos de mesclagem. Porém, não use o botão de cima, e sim o botão de baixo. Porque o de cima ele vai abrir uma tela com um monte de campinhos e possivelmente você vai ficar meio perdido.
Então é melhor vir no de baixo aqui, ó, inserir campos de mesclagem, e o que eu quero é o campo nome. E aí vai aparecer o nome aqui em frente à palavra prezado e o parênteses ali, a letra A. Claro que não está aparecendo o nome, está aparecendo o campo, tá? Então lá na etapa 3 da aula passada, que a gente foi lá e personalizou os campos, a gente deixou alguns campos e adicionou outros. É isso que eu estou adicionando agora, os campos que eu deixei lá na etapa 3. Eu vou pular aqui para baixo, né? Porque agora eu vou colocar mais campos aqui. Mesmo botão, tá? Inserir campos de mesclagem, eu quero endereço. Agora sim, eu vou dar Enter, vou buscar lá o bairro, Enter, vou buscar a cidade. Então, estou indo sempre lá naquele botão e pegando um campinho, na mesma sequência, tá? Na mesma sequência que eu deixei, cidade. Agora, deixa eu ver que campo que tem mais lá. Tem estado e CEP. Legal. Eu vou fazer o seguinte, em vez de dar Enter aqui, eu vou dar um espaço, vou colocar um tracinho e um espacinho, só para não ficar grudado ali, tá? E eu vou buscar o campinho agora, estado. E para pôr o CEP eu vou fazer a mesma coisa, espaço, tracinho, espaço, e buscar o CEP lá. Muito bem. Agora eu já coloquei todos os campos que eu gostaria que aparecesse na minha mala, tá? Uma coisa importante que não está acontecendo na nossa mala, mas eu poderia, por exemplo, se fosse um workshop, né, que é o que eu estou propondo na minha palestra, workshop, né, de contabilidade, vamos supor que eu tivesse que fazer uma palestra e eu percebi que tem um cadastro, tem uma quantidade de pessoas cadastradas muito grande, sei lá, 300 pessoas e me apareceu depois, logo em seguida, mais 200 pessoas. E o espaço lá para dar a palestra, eu tenho só, sei lá, 250 lugares. Então, no total, eu tenho 500 pessoas, né? Mas não cabe no espaço que eu vou colocar as pessoas. Às vezes, dependendo do lugar, talvez nem tanta pessoa você vai conseguir colocar, talvez até menos. Então, o que você poderia fazer lá no cadastro, que eu fiz na aula passada, naqueles campos, esses campos que eu acabei de adicionar aqui agora, né? Nome, endereço, bairro, cidade, estado e CEP, eu poderia ter colocado data da palestra, por exemplo, um campinho lá chamado data da palestra. E eu poderia gerenciar ali uma data, dia 7 vai uma quantidade de pessoas e dia, sei lá, 14 hoje, né? Uma outra quantidade de pessoas. Então eu coloco um campinho chamado data e eu, em vez de digitar a data aqui, ó, eu uso um campo chamado data. E aí eu consigo separar 250 pessoas para o dia 7 e mais 250 pessoas para o dia 14. Lá na hora de cadastrar mesmo, eu vou lá, faço do 1 ao 250, por exemplo, dia 7. Do 251 até 500, eu faço para o dia 14. Na hora que eu emitir a mala direta, eu vou emitir cartas com o dia 7 e cartas com o dia 14. Separa essas cartas por data, na verdade já vai estar separado, né, porque eu vou fazer na sequência, envia a carta para a pessoa e ela vai vir na palestra no dia 7 e o restante vai vir no dia 14. Então eu poderia colocar também no corpo da carta um campinho chamado data, se tivesse essa proposta lá no nosso cadastro, tá? Não tem. Então, o campo que você coloca na etapa 4, necessariamente não precisa ser só na parte de cima, pode ser no corpo da carta, pode ser no meio, pode ser em qualquer lugar, na verdade. E aí, ele vai gerenciar isso e vai gerar as cartas de acordo com a data. Se o horário for diferente, você vai criar um campinho lá chamado horário também, e aí cadastra pessoas num horário e cadastra pessoas no outro horário. Você pode, por exemplo, sei lá, se o espaço não cabe 250, você pode fragmentar 100 pessoas num horário, 100 pessoas no outro, né? E aí vai fazendo de cinco etapas diferentes, né? 5 dias diferentes, horário diferente, 5 para dar os 500 pessoas, tá? Vai depender do que propor aí no dia a dia. Então, uma dica importante. Bom, eu percebi aqui também, pessoal, que o campo endereço, bairro, cidade, estado e CEP, eles estão muito separados. O nome está legal, ele está lá, vai ficar lá à frente do prezado, ali fica legal. Eu vou juntar esses caras aqui, eu deixei ele mais perto, tá? Eu vou só dar uma formatadinha aqui, ó, selecionei essa parte. Essa parte de formatar, deixar o texto um pouquinho mais próximo, não tem nada a ver com a mala direta, é a estética da minha carta, tá? Não daria nem para ter feito isso lá no princípio, porque agora, na etapa 4, que eu coloquei os campos. Para ficar bonitinho, vou colocar em vermelho a cor, tá? Poderia dar um destaque em negrito, se eu quiser, aí poderia mudar a fonte, poderia fazer isso. Mas isso não é diminuir a distância que eu vou fazer agora, tá? Eu estou na guia correspondência, vou voltar na página inicial, vou clicar no botão parágrafo, aquele mesmo botão que a gente já usou, se eu não me engano, para fazer o pepperoni lá, pizza pepperoni, né, que foi a tabulação, porém eu vou usar só a parte do parágrafo mesmo, tá? Ó, eu cliquei no botãozinho parágrafo, setinha, né?
E aqui o espaçamento depois está 8 pt. Eu vou diminuir ele para 0 pt. Então, depois do texto selecionado, eu vou tirar essa distância. Eles vão ficar quase que grudados ali um texto no outro. Vou dar OK e eles ficaram praticamente grudados, tá? A palavra nome, ela está isolada aqui em cima, não tem problema de ficar distante, é melhor até que fique um pouquinho distante. Eu vou também colocar uma cor, mas não vou colocar vermelho não, vou colocar um azul escuro. Você não perdeu o áudio, tá? É que eu parei para tomar água mesmo, que a garganta tá vindo embora. Tá seco aqui, uma hora tá um tempo meio esquisito, meio quente demais. Então aqui também eu vou destacar em uma cor azul, um azul bem escuro ou vermelho, sei lá. Aqui não tem problema se eu fizer o seguinte, tá? Azul bem escuro, vermelho é bem estranho, né? O que eu acabei de falar, é azul escuro só, não tem vermelho. Deixa eu pegar um azul aqui diferentão. Vou pôr um negrito também. Legal. Se eu colocar só no nome aqui, eu não teria problema, tá? Não precisa pôr o colchete, o sinal de maior, menor ali, né? Porque é campo, tá? Outra coisa importante, pessoal, extremamente importante. Você não pode fazer isso que eu vou fazer aqui, ó. Só vou pôr como exemplo, tá? Você não pode fazer isso. Vim aqui colocar menor, escrever nome e colocar 2 sinais de maior. Isso não existe, tá? Em mala direta. Então, mas ficou bastante parecido com aquele lá que está em frente à palavra prezado. Faltou só colocar a corzinha. Não pode, porque assim, eu inseri o campo de mesclagem lá na guia correspondência. Tá voltando para lá. Eu inseri campos de mesclagem. Então, o campo existe lá no Axis e vou colocar ele aqui dentro da carta. Nessa hora, eu estou dizendo para ele, ó, eu vou usar os campos que eu fiz na etapa 3 dentro do Axis, dentro da minha mala. Significa que ele vai trocar esses campos e colocar nome, endereço, bairro, cidade, estado e CEP de cada pessoa que eu cadastrei lá, tá? Então, depois disso, você não pode digitar o campo como se estivesse em formato de texto, tá? Ele não vai reconhecer que vem lá do Axis. Apesar de ficar parecido, posso até formatar para ficar igual, não vai adiantar, tá? Então não comete esse erro de digitar os campos. Então já estou apagando aqui, tá? Quer ver, ó? Uma dica também, mais uma dica por falta de dica. Se eu selecionar qualquer campinho aqui, ó, qualquer palavra, tá? Um pedaço dela ali, ó, você vai perceber que fica duas áreas cinza. Vou até aumentar o zoom para você enxergar um pouquinho melhor ali. Ó, olha para a palavra endereço, que não tem C cedilha, né? Então eu pus endereço. Ó, quando eu selecionei um pedaço, a parte que eu selecionei ficou um cinza mais escuro, a parte que eu não selecionei um cinza mais claro. Acontece a mesma regra lá na tabela quando a gente faz o cálculo FX, na tabelinha lá, que eu não me lembro qual aula que foi que eu passei, acho que foi na segunda ou terceira, uma das duas aulas aí, eu passei a tabelinha para fazer cálculo, eu acredito que passei, tá? Eu posso estar enganado, mas acho que passei. Tabela, segunda aula. E aí, acontecia de ficar esse fundo cinza, significa que lá era uma fórmula que é um campo inserido, tá? Naquele que eu digitei, não ficaria. Por exemplo, vamos supor que fosse essa palavra prezada, ó, se eu passar o mouse, lá, ó, fica só o fundo cinza, não fica duas cores misturadas. Então dá para saber que o campo veio de mesclagem, né? O campo nome, por exemplo, campo estado, ó, que ele obedece a esses dois lances, as duas cores aí. Então dá para saber que foi inserido e não digitado, tá? Então uma dica importante. Bom, etapa 4, basicamente é isso, colocar os campinhos ali, correspondente, né? Seja ela no corpo, mudar a cor foi só uma ideia, tá? Não tem necessidade de mudar a cor, mas eu gosto de mudar a cor para vocês perceberem aí que tem um pequeno diferencial, tá? O que eu vou fazer agora aí para a etapa 5? Na etapa 5 você vai perceber que vai aparecer o nome da Sandra, né? Deve ser a primeira pessoa que está cadastrada lá, muito provável. Se não for a primeira, é a última, é uma delas, né? Uma das pessoas, a gente vai saber já já na etapa 5. Olha lá, ela mora na Rua Augusta, número 7, Centro, Ribeirão Pires, o estado é SP e o CEP é esse número do CEP, é que eu chutei, tá? Bom, e ficou tudo em vermelho aqui embaixo e o nome da Sandra ficou em azul. Aqui do lado direito da tela, na etapa 5, deu para perceber que é o destinatário 9. Significa que eu clicando na setinha para a esquerda, tá? Eu vou ver o destinatário 8, que é a Adriana, Renata, a Deise, eu estou voltando, tá? Então, na etapa 5 é basicamente conferir se tem alguma coisa estranha, se ficou esquisito, se apareceu algum campo que não tenha nome, que pode ser que apareça aí, né? Alguém que eu não cadastrei lá, comecei a cadastrar e deu problema. 3, Fabiana, 2, a Viviane e 1 é a Júlia. Então, aquela que já apareceu automaticamente é a 9.
Aí, antes de ir para a etapa 6 e a próxima etapa, uma coisa importante. Se você quiser um dia imprimir uma única carta, você não precisa nem, entre aspas, fazer muita coisa lá na etapa 6. Basicamente, o que ele te oferecer na etapa 6, você só precisa escolher o modelo, que eu vou te mostrar já já, qual que você vai escolher para poder imprimir a carta que está aqui na tela do lado esquerdo. Vamos dar um exemplo, vai. Se você quiser a destinatário 3, que é a Fabiana, você deixa a Fabiana aqui na tela, aparecendo aqui do jeito que está, e a gente está aí na etapa 6 e colocando que eu quero imprimir a carta que está aqui na tela. Pronto, já imprima a etapa 6. Na etapa 6, normalmente a gente imprime todas, tá? Ou gera o arquivo que vai imprimir todas, né? Na verdade a gente não imprime, né? A gente gera o arquivo e vai imprimir, vai ter o conceito de todas as pessoas. Então, se eu tenho 9 pessoas cadastradas lá, eu vou gerar 9 folhas iguais, cada uma com um nome diferente. Endereço diferente, é lógico, né? A não ser que a pessoa mora na mesma casa de outra pessoa cadastrada, né? Aí vai ter 2 cartas iguais com endereço igual também, mas o nome da pessoa vai ser diferente, né? Que são pessoas diferentes. Se tivesse telefone, não é o caso, né? Também poderia ser igual se mora na mesma casa, mas por celular já é diferente. Se fosse aquele lance que eu falei da data, aqui embaixo, que não foi o que eu usei, eu teria pessoas no dia 7, pessoas no dia 14. Se tivesse aquele lance do horário, eu teria pessoas com horário, pessoas de outro horário. Eu separo as cartas e mando. Na verdade, eu não preciso nem separar as cartas, né? Porque se eu for mandar as cartas, eu mando todas conforme lá o cadastro. E as pessoas vão ler a carta. Ah, a palestra no dia 7, das 18 às 21. Então, ela vai comparecer no dia 7, das 18 às 21. O outro vai comparecer no dia 14, por exemplo, no horário que está estipulado para ele. Então, eu não preciso nem ficar separando a carta. Eu posso imprimir todas, por isso que na etapa 6 é todas, tá? Bom, eu vou deixar aqui a Fabiana Souza e vou para a etapa 6 e última etapa. Observe que na etapa 6 aparece 2 conceitos, 2 itens, né? Aqui bem no meio da tela, tá? Aparece imprimir, se eu clicar em imprimir, eu vou estar imprimindo a Fabiana, tá? É uma forma de você imprimir aquela que você deseja. Por que a gente imprime uma carta só na etapa 6? Por que tem essa necessidade, ou eu posso imprimir só uma carta? Às vezes acontece quando você manda imprimir uma quantidade muito grande de cartas, 500 folhas, por exemplo, de enroscar na impressora lá uma determinada carta. Uma única carta deu problema. Você volta nela aqui na etapa 5, né? Deixa a pessoa que deu problema na etapa 5, vai na 6 e manda imprimir. Você imprime só aquela. Ah, mas foi várias folhas que enroscou lá e deu problema. Aí, nesse caso, você vai ter que imprimir várias ideias, tá? Ou ir para a etapa 6, que é onde nós estamos, e fazer um outro procedimento. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Porque se tem várias cartas que deu problema, tá? Eu vou clicar nesse botão aqui, editar cartas individualmente, e ele vai aparecer essa tela aqui, ó. Então, editar cartas individualmente. Eu tenho a opção todos, que é o que eu vou usar, né? Daqui a pouquinho. Eu tenho o registro atual. Então, o registro atual seria a Fabiana, tá? Então, se eu quiser imprimir só a Fabiana, põe registro atual, dou OK. Só que ele vai gerar uma carta exclusiva só para a Fabiana. E eu imprimo ela e acabou. Se eu quiser imprimir várias cartas, eu posso usar D, a terceira opção. Por exemplo, eu quero imprimir a carta da carta 10, 10 não tem, né? Bom, da carta 7 à carta 9. Então, o que ele vai imprimir? A 7, a 8 e a 9. Então, eu posso pôr o D aqui, do 7 até a 9. As 3 últimas enroscou. Então, eu imprimo a 7, a 8 e a 9. Agora, se todas deu problema, esquece o D aqui e vai no todas. Ah, se todas deu problema não, né? Se eu quero imprimir todas. Todas deu problema, nada impede, né? Eu pôr o papel errado na impressora lá, torto e tal, e começar a enroscar, tá? Algumas impressoras, às vezes, ela faz o conceito de puxar 2 folhas ao mesmo tempo e sai um pedaço do texto na folha e o outro pedaço na outra folha. E ela vai até o final fazendo esse conceito, se a pessoa não perceber, né? Se é uma impressora laser, que costuma imprimir rápido, e ela imprime, sei lá, em poucos minutos ela imprime uma quantidade grande de folha, tá? Se você não ficar atento, não ficar perto da impressora ali, pode ser que você não perceba que começou a sair errado. Daria tempo de dar um stop, ele desligar, né? E ajeitar o papel ali e imprimir uma boa quantidade certa. E aí depois só imprimir as primeiras cartinhas. Aí estaria vindo aqui no registro atual, vendo quais foram as folhas que deu problema, né? A primeira, a segunda e a terceira, sei lá. E aí você coloca lá D, né? Aqui, ó. E põe lá da 1 até a 3, por exemplo. Caso você consiga perceber, né? Que deu problema logo no começo. E aí você estaria imprimindo da 1 até a 3. Acabou o problema, tá? No nosso caso, a gente vai usar o registro, todos os caras, tá? Então, eu vou clicar aqui em todos e vou dar OK.
Quando eu der OK, observe que lá na parte de baixo, pessoal, que o Word está aberto, só tem uma folha do Word aberto, e essa única folha tem um painel mala direta aqui, ó. Essa que eu vou gerar agora todas, um novo arquivo, ele vai ter 9 folhas, se eu não me engano é 9, né, que a gente tem lá de registro, e não vai ter esse painel da mala direta aqui, porque ele é o arquivo de impressão, tá? Eu vou dar OK. Se você... deu 10 cartas, eu acho que tinha 10 lá. Eu falei, ou tem uma folha vazia, né? Isso que a gente vai olhar. Estou vendo aqui na base status embaixo que ele gerou 10 folhas. Vamos dar uma olhadinha para ver se... E não tem o painel mesmo, tá? Porque é a carta de impressão. Essa aqui, inclusive, não tem nome ainda. A gente vai salvar. Tem uma carta. Elas são iguais, que muda o nome da pessoa e o endereço, tá? A parte que está vermelha. Fabiana. Inclusive, deu um errinho ali, tá? Ficou um espaço a mais na hora que eu pus o campo. Já tinha espaço, eu dei outro. Daniel. Estou na carta número 5. A Deise, eu não lembro de ter feito 10, não. Para mim era 9 só. Vamos ver. Renata, eu acho que foi que passou agora. Ou Renato. Adriana. Né? Na carta 8. Então, a carta é igualzinho. O que muda é o nome e o endereço, é lógico, né? Sandra. E... carta 10. Eu tenho 10 mesmo. Achei que era 9. Eu estava parado na 9 aquela hora, na etapa 5. Eu achei que era 9. Mas tinha mais uma para a direita. Então, a Denise Fraga é a última pessoa, carta número 10. Então, esse arquivo aqui ele não está salvo. Eu vou salvar. Eu percebi nitidamente aí que no nome de todas as pessoas aqui apareceu um risco embaixo. Significa que tem um espacinho a mais ali. Eu posso apagar aqui? Posso. Eu apaguei o da Denise aqui, ó, na carta número 10. Vamos ver o que acontece na carta número 9. Voltar um pouquinho ali. Ó, da Sandra ele não apagou. Tem um jeito de fazer isto para todas as cartas ao mesmo tempo, em vez de ficar fazendo, porque pensa comigo, se fosse aquelas 500 cartas que eu acabei de falar aí, que eu estou convidando 500 pessoas, eu vou fragmentar, colocar o pessoal numa data, o pessoal em outra data, eu teria que ficar consertando 500 cartas? Não. Tem um jeitinho de fazer isso para consertar todos ao mesmo tempo. Como? Legal. Eu vou abandonar esse arquivo aqui, não vou salvar ele, tá? Ele vai pedir para salvar, eu vou dizer não, não vou salvar, porque eu vou rodar ele novamente. E eu faço o seguinte, eu volto lá na etapa 4 de novo, que é o anterior. Eu volto na etapa 4, que foi onde gerou o tal do problema, tá? Eu tiro um espacinho aqui, ó, entre o A e a palavra nome, tem um espaço a mais ali, dou um delete. Não vou deletar o campo, tá? Só o espacinho que estava mais aqui, ó, entre o A e o sinal de menor ali, tá? E aí eu vou de novo lá para a etapa 5 e a etapa 6. Vou clicar no editar cartas individualmente, deixo em todos de novo, dou OK. E aí agora não tem mais aquele espaço com risquinho dizendo que está com espaço a mais ali, ó. Se olhar todas as cartas agora, ó, não tem mais aquele risco. Ó, Viviane, Fabiana. Eu consertei de duas, mas eu abandonei aquela carta, então ficou perdido aquele que eu consertei. E quando eu consertei ali a distância do campo, já consertou para todas as cartas. Então, se tivesse 500, teria consertado um negócio só e ele ia consertar para 500 cartas ao mesmo tempo. Então, tudo que eu errar na carta, seja texto digitado errado, seja qualquer coisa, que não seja o cadastro, tá? Que não seja o nome da pessoa nem o endereço, porque se for nome e endereço, aí é lá no Axis que eu vou consertar, naquilo que eu mostrei na aula passada. Se é estética da carta, eu conserto na etapa 4 da mala, tá? Então, não esqueça, a gente está com muita coisa aberta aqui, tá? Depois eu tenho um negócio que eu tenho que passar promoção ali para vocês também, né? Pediram para passar, ó. Eu tenho a carta aqui, mala direta, aquela que tem um painel aqui do lado direito, ó, mala direta, né? Aquela que eu voltei para a etapa 4. Então, nessa carta que eu estaria mexendo na estética da minha carta, qualquer coisa que tiver errado na estética, tá? Coloquei o nome de alguém errado, coloquei a data errada, sei lá, coloquei alguma coisa errada. Se não for aquela ideia lá do cadastro, tá? Porque se for aquela ideia do cadastro, eu separar dia 7 de 9 e 14 de 9, duas palestras diferentes, dois workshops diferentes, aí é no Axis mesmo que eu tenho que consertar. Então, tudo que vem de campos, eu acerto no Axis. Tudo que vem de carta, acerto na etapa 4 da mala direta, tá? Acertei, gerei a carta, que é essa aqui que não tem o painel. Aí eu salvo essa cartinha, imprimo essa cartinha. E aí eu vou ter 10 cartinhas. Eu vou deixar o exibir
na palavra exibir lá em cima, várias páginas, para você perceber, e vou baixar o zoom, pra você perceber que eu tenho 10 cartas ali, né? Acho que não precisa nem baixar tanto assim, deixa eu ver, assim já dá para enxergar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartas. Tenho 10 cartinhas ali, todas iguais, né, esteticamente falando. O desenho lá, a cor, logotipo, tá tudo certinho. Só que o nome e o endereço são diferentes. Então, eu imprimo essas 10 cartas, coloco no envelope e mando para as pessoas. Eu fiz o envelope na aula passada, eu colocaria lá, colocaria a etiqueta, né, do meu nome, que eu fiz também com vocês na aula passada, e já era. Muito bem. Essa carta aqui, ela não está salva. Eu vou pôr no exibir uma página só, vou aumentar o zoom, a gente vai salvar essa cartinha aqui, para ela ficar salva, né, na nossa pastinha. Eu vou chamar essa carta de carta convite. Tanto faz eu estar na página 1, página 2, 3, é tudo uma coisa só, né, um arquivo só. Então eu vou dar um F12 aqui, por que F12? Porque eu quero salvar como, né? Qual que é a chance dele oferecer para mim a palavra Santo André? É enorme, né? Porque foi a primeira coisa que eu escrevi ali, ó, Santo André, 31 de agosto. Então, eu apago e escrevo lá, carta convite. Se for aquele lance lá, carta convite. Se for aquele lance lá de data diferente, não se preocupe, né? Porque na hora de imprimir, eu vou imprimir todas as cartas, não importa a quantidade, né? De todas as pessoas que estão lá cadastradas, né? E não precisa nem fazer aquele lance que eu falei que tinha que separar, mas não tem que separar, não. Pode mandar, imprimir todas e envelopar todas e mandar todas, né? A não ser que você tenha prioridade, né? Você fala, quero mandar primeiro do dia 7 e depois mandar do dia 14, né? Para ter ver qual é o retorno e tal, né? Mesmo que você fizer um dia aí por online, né? Que tem que mandar por algum método online, eu digo que se for online é até mais rápido, a prioridade cai um pouco por terra, porque a sequência é mais rápida, né, quando você manda por online. Se eu mandar por WhatsApp, por exemplo, eu já mando direto para as pessoas que estão lá do outro lado. Se eu mandar por e-mail, já mando para a pessoa. Não significa também que se eu mandar por e-mail, a pessoa já vai abrir na hora, né? Mesma coisa que se eu mandar por carta, de repente fica lá na caixinha do correio e a pessoa não achou ainda. Então tem que mandar com uma antecedência, um pouco antes. Bom, vou clicar lá em salvar. Beleza. Agora eu já tenho as duas cartas abertas na memória, tá? Dá para ver ali embaixo, ó, que eu tenho as duas. Como eu sei qual que é a mala e qual que é a carta convite? Ou eu vou pelo nome, que uma está escrito mala direta e outra está escrito carta convite, ou eu vou pela ideia que a mala direta tem o painel escrito mala direta. Essa aqui, ó, que tem o painel mala direta, ela não está salva, porque eu fiz tudo isso que eu fiz na aula de hoje e eu não salvei. Então o que eu faço? Ctrl B, e ele já salva as mudanças aí que eu fiz. Acrescentar os campos, mudar a cor, consertar a estética, consertar a distância. E como eu não mexi nada no banco de dados, em relação ao banco de dados, não preciso nem me preocupar em salvar nada do contato, porque ele só trouxe o cara que estava lá, colocou aqui na cartinha. Ele gerou uma cartinha individual para cada uma das pessoas que estão lá no cadastro, tá? Se você um dia precisar cadastrar mais pessoas lá no Axis, ou na etapa 3, que seja aqui da mala, significa que você vai ter que fazer a etapa 6 novamente, porque você vai ter as cartas individualmente só até a 10ª pessoa que está cadastrada. Se você cadastrar mais uma pessoa lá, na cartinha, ou na mala direta, melhor dizendo, tem que vir aqui na etapa 6 e gerar a carta individualmente. Toma cuidado para não fazer isso depois que você já imprimiu e já até enviou, porque você vai acabar imprimindo tudo de novo, né? Então é por isso que tem aquela opção lá do editar carta individualmente, você escolher aqui o D e o para. Por exemplo, você tinha 10, cadastrou do 11 até o 20. Então você vai colocar, se você cadastrar pessoas novas, tá? Tô falando. Aí você vai colocar assim, ó, do 11 até o 20. Aí ele vai imprimir, né, ou vai gerar cartas individualmente só do 11 até o 20. Tem que ter certeza que você fez o tal do cadastro de mais 10 pessoas, né? E aí você gera a carta individualmente só desses os 10 últimos que foram cadastrados depois, tá? Para não ficar em duplicidade de impressão, gastando tinta e papel à toa, tá? Por isso que tem essa opçãozinha aí do D para. O registro atual é aquele caso lá de quando enrosca a folha e todos é quando todos os caras que estão cadastrados. Por isso que tem 3 opções aqui, né? Para você usar em procedimento diferente. Vou dar um cancelar aqui porque eu não tenho mais gente cadastrada lá. Então esse aqui já está salvo.
eu vou fechar a minha mala direta, dando um arquivo fechar. Ele volta para a cartinha que eu estava mostrando para vocês as 10 folhas, né? Que eu coloquei lá na tela as 10 folhas. Esse aqui já está salvo também. E eu vou fechar, dando um arquivo fechar lá. Muito bem. Aí o nosso vídeo, eu vou dar uma pausada nele lá, tá? Só para mostrar que acabou a mala direta, né? Ele não tem a opção de pausar, né? Ele tem a opção de parar, né? É ruim parar, mas vou